Que bom que você está aqui, graças a Deus. Vamos orar. Não podemos começar sem oração. É o contrário, devemos começar sempre com oração. Pai, obrigado por esse dia, quero te agradecer e pedir a Deus pela vida de cada pessoa que nesse momento está em sintonia agora aqui nessa oração e nesta aula. Que o Senhor venha nos dirigir, que todo o nosso eu possa cair por terra e a palavra do Senhor venha prevalecer em cada coração. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez para mais uma aula. Graças a Deus. Hoje a gente vai estar falando sobre só Jesus Cristo salva. É o nosso tema de hoje. Está na página de número 101. Mas não podemos começar sem o nosso texto bíblico, Tiago 1, 22. Eu espero que você já tenha até decorado esse versículo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Todos nós precisamos analisar a nossa vida sobre como estamos praticando a palavra de Deus e se estamos ou se não estamos praticando a palavra de Deus. Isso é muito importante porque a Bíblia deixa bem claro uma coisa: somente Jesus Cristo salva. Essa é a nossa ênfase aqui no dia de hoje, nessa aula da parte 3, Jesus Cristo e aceitas, e também é a lição de número 8, que nós vamos estar estudando nesse momento. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui na Terra de passagem, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas todos nós estamos de passagem aqui. Quantos anos você pretende viver? 50 anos? 100 anos? Suponhamos que você consiga viver mais de 100 anos. Quanto tempo você pretende viver? 180, 200? Mesmo que você consiga viver muitos anos na Terra, sem problema de saúde, sem doença, sem problema nenhum, nem financeiro, nem área nenhuma da sua vida, um dia você vai morrer. Nós estamos de passagem aqui. Estamos de passagem. E a Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de número 1, Eclesiastes 3, versículo 1. Uma coisa muito importante, nós não temos certeza de nada. Nesse exato momento que eu estou aqui, eu estava escrevendo esse material, não sabia se eu ia terminar. Da mesma forma, eu não sei se você vai terminar esse curso. Somente Deus sabe de todas as coisas. Mas eu sei de uma coisa: nós estamos de passagem aqui na Terra. Nosso tempo é um tempo muito breve sobre a face da Terra. Talvez uns 130 anos, no máximo isso, é o que as pessoas estão vivendo. Mesmo assim, eu digo 130 já para ser muito longevo, jogar lá na frente, né? Todos nós temos um bilhete com um dia e hora marcados para partirmos para a eternidade. Todos nós temos esse dia. E a eternidade é um período de separação. Haverá uma separação entre aqueles que serviram a Deus, que escolheram por Deus, que escolheram por Jesus, e aqueles que rejeitaram Jesus, que rejeitaram a Deus, que rejeitaram a palavra de Deus. Há um dia determinado para uma separação. O propósito de Deus sempre foi unirmos-nos a Ele, mas esse dia de separação, ele existe. A Bíblia deixa bem claro, letra D na página 102, que céu e inferno são realidades que nos separam na eternidade. Muitas pessoas gostam de pensar como Deus, como, abre aspas, um cara bonzinho, que leva tudo assim, deixa todo mundo belezinho e tal.
Mas a Bíblia, ela é muito séria, dizendo que vai haver um dia de separação. Separação. E algumas pessoas irão para a direita, outras pessoas irão para a esquerda. Umas irão para o céu, outras irão para o inferno. O céu é eterno e o inferno também é eterno. Essas duas coisas, elas vão acontecer na mesma hora. É a eternidade diante de nós. O que fazer diante da eternidade? Precisamos crer que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano para toda a humanidade. É a salvação por meio de Jesus Cristo. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Conclusão: nós fomos criados para a eternidade. As seitas e as heresias fazem de tudo para prender a pessoa aqui. Quando fala que vão para o além, eles falam assim: o além é aqui, mas já estamos aqui. O além é num lugar, numa região espiritual. E esse lugar espiritual, a eternidade, tem duas opções: é céu ou inferno. Não existe uma terceira, uma quarta, uma quinta, não existe outra opção. São somente essas duas. Cada pessoa decide onde vai passar a eternidade, né? Então, quando nós vivemos com os olhos na eternidade, nós vivemos com os olhos em Deus, no julgamento de Deus. Muito mais do que no amor de Deus, no julgamento de Deus. Porque é uma coisa muito séria, é um lugar que depois que se for para a eternidade, já não tem retorno mais, já não se volta mais para essa vida. Em Gênesis 3:15, nós vamos ver um plano magnífico de Deus para a salvação do homem, do ser humano. Deus ele te ama tanto, mas tanto, ele ama tanto a humanidade, todas as pessoas, que Gênesis 3:15 diz: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Olha, essa palavra aqui, e o seu descendente. Quando a gente lê esse texto aqui, de repente a gente pode ser tentado a falar: ah, tudo bem, até logo, deixa eu passar para o próximo versículo. Mas vamos ver um outro versículo que está em Gálatas. Então, grave isso aí na sua mente. Gênesis 3:15. GN 3:15. E Gálatas é GL. Então, Gálatas, capítulo 3, o versículo 15 e o versículo 16. Então, só para você gravar aí, então, Gálatas 3, 15 e 16. No versículo 15 diz: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana. Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Agora, por que eu falei GN e GL? 3:15 e 16, só para a gente guardar, para a gente memorizar, e Gálatas também 3:15 e 16. Olha o versículo 16 que diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e, olha, ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Nós cremos que o proto-evangelho, ou seja, uma ideia do evangelho, o nascimento do evangelho, está ali em Gálatas, em Gênesis 3:15 e 16, e Gálatas 3:15 e 16 vão trazer essa referência para a nossa vida. Lembra que nós estudamos há pouco tempo atrás sobre hermenêutica? A Bíblia explica a própria Bíblia e ela não entra em contradição contra si mesma, ela não se contradiz. Aqui estamos tendo uma confirmação do texto bíblico. Lá atrás, no início de todas as coisas, houve uma promessa, o seu descendente. E o apóstolo Paulo, muitos anos depois, escrevendo aos cristãos da Galácia, ele fala: o descendente, estava falando só de um, o descendente, o seu descendente. Não fala de muitos. E o apóstolo Paulo fala: quem é esse descendente que vai trazer salvação? Jesus Cristo. É ele que vai trazer a salvação para as pessoas. E com isso, nós chegamos então na página de número 104 e leia esse material, mas eu quero
falar com você agora a respeito da palavra de Deus. A salvação é só por Jesus. Eu apresento aqui alguns passos para uma pessoa ser salva. Eu não sei se você é uma pessoa salva, eu penso que sim, que você é uma pessoa salva. Mas deixa eu te contar rapidinho. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Antes de me converter, participava de 4 igrejas. Todo domingo eu ia em 4 igrejas, até que chegou um dia que Deus falou comigo, tome uma decisão. E aí eu tomei uma decisão de ficar seguindo somente a Jesus na Igreja Batista. E aí então eu parei de frequentar aquelas outras igrejas e fiquei só na Igreja Batista. Exatamente para ter um pensamento só, não ficar com aquela mente variante, porque talvez se eu tivesse ficado daquele jeito, talvez seria um sectário ou um produtor de seitas e heresias hoje. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tocou na minha vida, e então eu saí daquele caminho e passei a seguir a Jesus e tão somente a Jesus. Então, eu nasci num lar cristão, evangélico, mas eu ainda não era convertido. Então, o objetivo aqui agora desse estudo, dessa parte do estudo, não é trazer dúvidas sobre você, mas trazer a afirmação da sua salvação. Uma confirmação, uma certeza apologética da sua salvação. Leia esse material, eu vou passar aqui de forma muito rápida, mas mesmo assim o rápido ainda vai ser um pouco devagar, porque essa parte é muito importante, não posso correr com ela. Porque se trata da sua espiritualidade, da sua eternidade e também de outras pessoas que estão próximas de você. Quando uma pessoa entende que só Jesus Cristo salva, ela precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa reconhecer os seus pecados, né? A Bíblia fala que todos pecaram e estão separados de Deus, em Romanos 3:23. Mas o que é reconhecer os pecados? Em Lucas 23:41, o malfeitor, o ladrão, o homicida que estava ali ao lado de Jesus na cruz diz: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então, aquele homem que estava ali ao lado de Jesus na cruz, ele reconheceu que ele estava errado. E quando ele reconheceu que estava errado, fez toda a diferença na eternidade dele, né? Porque não foi simplesmente um arrependimento, foi simplesmente tão somente uma coisa mais, a gente até poderia falar assim, é redundante falar, mas mais maravilhosa do que tudo, né? Porque naquele momento ele reconheceu que ele estava errado, que ele precisava de Jesus, e então isso fez todo o significado na sua vida, e não somente naqueles últimos instantes de vida, mas também fez diferença na sua eternidade. Mas não basta uma pessoa reconhecer os seus pecados. Junto com o reconhecimento do pecado, a pessoa tem que se arrepender dos pecados. O ladrão que estava ali à esquerda de Jesus estava nos últimos momentos de sua vida, ao lado do outro ladrão e ao lado de Jesus. Mas mesmo assim ele não se arrependeu. Então não basta nós reconhecermos os nossos pecados, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Em Atos, no capítulo 3, versículos 19 e 20, nós temos a palavra do Senhor dizendo o seguinte para mim e para você. Desculpa, coloquei Lucas aqui. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Olha o que a Bíblia está falando. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Então, qual que é a orientação bíblica para nós? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E assim, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério. O que é esse tempo de refrigério? Um tempo de alívio por receber o perdão de Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos. A conversão é você dar uma meia volta na sua vida. Você está seguindo um caminho errado, aí você descobre que aquele caminho é errado, você se arrepende do seu pecado, você reconhece o seu pecado e dá meia volta. Isso é conversão. Você pega o caminho de volta em sentido a Deus. Então, esse que é o propósito
do arrependimento. Mas não basta você se arrepender dos seus pecados. Eu já conversei com muitas pessoas que a gente pergunta para você se arrepende do seu pecado? Me arrependo. Outras, na maior cara de pau, falam, não me arrependo de nada, né? Não é suficiente entender ou receber a salvação simplesmente reconhecendo e arrependendo dos pecados. É preciso confessar o pecado e abandonar o pecado. Se nós queremos ter uma vida realmente que agrade ao Senhor e ter certeza da salvação, isso precisa acontecer. Veja o que diz 1 João, no capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui há uma condição do Espírito Santo usando João, o discípulo amado, para trazer a palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração. Se nós confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, que Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os nossos pecados, perdoar todos os nossos pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça, de tudo aquilo que produzimos de ruim. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se confessarmos, nós temos que confessar o nosso pecado. Por isso que em Mateus 10,32 diz que qualquer que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Né? Em Lucas 12,8, aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quando nós confessamos aqui na terra os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus, ele que também confessa, ele entrega, ele fala ali diante de Deus e diante dos anjos a respeito dos nossos pecados. Mas não basta reconhecer os pecados, se arrepender dos pecados, confessar e abandonar os pecados. Tem gente que às vezes para de fazer os pecados com sua própria força, com sua própria vontade para. É necessário um quarto passo: crer em Jesus Cristo e entregar a vida a Ele. E esse crer não é simplesmente crer da boca para fora. Esse crer é crer de todo o coração, de toda a mente, alma, espírito, de todo o seu ser. Você crê em Jesus de todo o seu coração. Em João 3, versículos 16 a 18, o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: desculpa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria muito bem poder virar para você e para qualquer pessoa de uma seita, de uma religião, e falar: tudo bem, você é uma pessoa boa, você não tem o costume de pecar, quando você pecou, você procurou consertar e consertou, e agora você vai para o céu. Isto não é possível. Não é a nossa bondade que nos leva para o céu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada que eu faça, nada que você faz, pode produzir a salvação nossa ou de qualquer outra pessoa. Ninguém, por méritos próprios, pode entrar no céu. Ninguém vai entrar dizendo: eu cometi pecado, me arrependi, eu só não creio em Jesus. Deus estabeleceu um critério firme, rigoroso, para se entrar no céu. Que critério que é esse? Crer em Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus, ele demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui está uma prova. Em João 3,16, ele diz que ele veio em forma humana, o Filho único, unigênito, para que quem crê nele tenha a vida eterna. Né?
Então, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Versículo 17. Mas aí o versículo 18 diz: quem crê em Jesus não é julgado, não entra em julgamento. Vai passar pelo tribunal de Cristo, mas não para julgamento, simplesmente para ouvir boas palavras. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que desde a fundação do mundo está preparado para vocês. Então é necessário sim crer, porque aquele que não crê em Jesus, ele não passará a eternidade com Deus, passará a eternidade distante de Deus, separado de Deus para sempre. E esse julgamento já está feito. O que não crê já está julgado. Ele vai passar pelo tribunal para receber a sua sentença de condenação, infelizmente. Mas enquanto estiver vivo, tem esperança para ele. Por isso, é necessário um quinto passo, está aqui na página 107. Declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo, diante da sociedade e também reconhecendo Jesus Cristo em sua divindade. O Jesus Cristo que ressurgiu, o Jesus Cristo que ressuscitou, o Jesus Cristo que ascendeu aos céus, né? Por quê? Com a ascensão dele, com a ressurreição dele, nós temos acesso também à ressurreição e vamos deliciar com a vida eterna, morar com Deus para sempre e paz e alegria e tudo de bom. Melhor do que tudo sobre a face da terra que a gente experimentar de bom, nós vamos encontrar no céu. Mais uma vez eu quero falar com você. E agora eu quero trazer para você uma oração que está aqui na página 108. Quero pedir para você, de uma forma muito simples, leia essa oração modelo. Se você já fez uma oração de entrega como essa aqui, amém, graças a Deus. Mas se você não fez, você precisa fazer. O mundo espiritual precisa ouvir isso da sua boca. Vá para o seu quarto, faça essa leitura aqui da página 108 especialmente, e se você concordar com essa oração, você faz essa oração. Se você já fez essa oração, faça de novo. Não é entregando a vida para Jesus Cristo de novo, não é dizendo que você crê nele de novo, mas dizendo, eu estou reafirmando aqui, né? Muitas vezes quando os casais fazem 25 anos de casado, então tem as bodas, né, de prata, o jubileu de prata, e aquela comemoração, vamos reafirmar os votos do casamento. Então, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa. E muitas pessoas, às vezes, entregaram a vida para Jesus Cristo, simplesmente foram lá, batizaram, etc e tal, e estão quietinhos no canto. Mas não tem produzido e nem sentido o agir do Espírito Santo. Então eu peço a você, vá para o seu quarto, leia essa oração, conversa com Deus. No momento que você estiver confessando seus pecados, se você sentir que você precisa confessar algo a mais, confesse, fale com Deus. De preferência, fique sozinho, só você e Deus. Ou no seu quarto, ou debaixo de uma árvore, qualquer lugar que seja, você sozinho com Deus. É o momento seu. Faça isso em nome de Jesus. Só você e Deus. Fique ali. E o que está nessa oração aqui, quando tiver os seus pecados, confesse um por um. Vai confessando, vai confessando, vai confessando, vai confessando, confessando. Conversa com Deus e Ele vai ouvir os seus pecados. Quando o Espírito Santo vai confirmar o seu coração que você é uma pessoa salva. E nessa confirmação, sabe o que vai acontecer? Uma paz muito grande vai inundar o seu ser. O seu semblante vai ser um outro semblante, porque agora vai manifestar o poder, a graça e a misericórdia de nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. E aqui na página 109, temos então um exercício, na página 109 e 110, eu conto com seu apoio fazendo este exercício, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, em nome de Jesus, que Ele te fortaleça e que você tenha paz. E eu espero em breve que você possa falar, eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, mas o Espírito Santo, através desse estudo, confirmou que eu sou uma pessoa salva. Essa é a minha oração. E que privilégio vai ser para mim nos encontrarmos, seja aqui ou seja na eternidade, mas com esse conhecimento de que a salvação chegou até outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.